A aula pública de hoje discute Machado de Assis e a escravidão. Neste programa, gravado na Universidade Anhembi Morumbi, no campus Vila Olímpia, quem fala sobre o assunto é Jean-Pierre Chavan. Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada, Jean-Pierre é professor da Escola de Comunicação e Artes da USP. Machado de Assis é um dos melhores escritores da literatura brasileira. Algumas vezes direto e objetivo, algumas vezes dissimulado, o autor trabalhou com questões sensíveis para a época em que viveu, como, por exemplo, a escravidão. Com ironia e sarcasmo, Machado teve preocupação em mostrar aspectos psicológicos e subjetivos de personagens escravizados. Uma das obras que sintetiza essa perspectiva é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas, afinal, o que o negro Prudêncio e outros personagens revelam sobre a crueldade e violência das elites? O que Brás Cubas, de Machado de Assis, nos diz sobre a escravidão? Vocês que leram ou lerão Brás Cubas lembram de quem é esse narrador, defunto autor, chamado Brás Cubas. Ele escreve em primeira pessoa, obviamente, por ser ele o narrador protagonista da própria história. E ele é um homem latifundiário, filho de gente com muito dinheiro, que herda 300 contos de réis dos pais deles, né, e, portanto, ele tem uma vida assim, ociosa, ele não precisa trabalhar, como nós não precisamos, na verdade. E, portanto, ele tem um ponto de vista, uma percepção do mundo que é de um homem acima das leis e que elas não os alcançam, portanto, é um homem que está além das regras de trabalho, que para ele a escravidão é uma questão de menos importância, etc, etc. É um homem caprichoso, como diria um crítico chamado Roberto Schwarz, né? É um homem que tem veleidades, que tem vaidades e, portanto, está acostumado a que tudo que ele quer consegue imediatamente. E, desta forma, essas relações dele humanas são sempre descartáveis, né? No caso da escravidão, que é um tema importantíssimo, ele tem um escravo, obviamente, a família dele tem vários escravos, mas um escravo em particular, que é o Prudêncio. O nome do Prudêncio, aliás, é sugestivo, né, como vocês percebem, porque um escravo não poderia ser muito mais além de uma prudência, né? Esse escravo chamado Prudêncio, ele brinca, logo no início do romance, quando ele está contando, ele contou a morte dele, depois conta a vida como latifundiário. Ele diz que o escravo ele botava o Prudêncio sentado de quatro no chão e montava em cima como se ele fosse um jumentinho, né, um cavalinho para ele brincar. Assim, é o capricho, imagina, é um dono de gente, é um dono de escravo. Para ele, que tem 5, 6 anos de idade, desde criança, ele brinca de montar no escravo. Então, para ele, isso é naturalíssimo e assim autojustificável pela classe que ele ocupa social nessa estreita pirâmide brasileira. Isso é uma questão importantíssima. Esse Prudêncio, alguns capítulos mais tarde, quando ele já cresceu um pouco, o Brás Cubas já é um adulto, ele encontra um dia 2 escravos e um batendo em outro escravo, né? E esse escravo, ele reconhece o Prudêncio, que era o menininho que ele fazia de escravo quando criança. Portanto, quando ele reconhece o Prudêncio, ele percebe lá que o Prudêncio está fazendo a mesma coisa que ele fazia, né? Ele, Brás Cubas, fazia com o escravo. Portanto, o Prudêncio assumiu o lugar do próprio Brás Cubas. Esse capítulo chamado O Vergalho, no Brás Cubas, nesse livro, é importantíssimo, porque o que pega mais ainda, além da cena grotesca de um escravo bater em outro escravo, é o discurso cínico do Brás Cubas, porque ele enxerga os escravos brigando entre si, e o escravo que tem a propriedade do outro diz assim, ele é um bêbado vagabundo, ele está, em vez de trabalhar, está bebendo no bar não sei aonde. E aí o Brás Cubas fala assim, muito sucintamente, deixe lá, eu perdoo. Assim, ele assume o papel de patrão, que ele nunca vai deixar de ser, e diz para o ex-escravo dele liberar o escravo atual.
E aí o ex-escravo, que é o Prudêncio, libera o escravo e que está tomando uma camaçada de pau dele. Portanto, assim, essa perversão das relações sociais assimétricas no Brasil do final do século XIX, é isso que o romance está mostrando o tempo inteiro, né? A crítica sobre o Machado se divide sempre em comentar essa personalidade estranhíssima e caprichosa que é o Brás Cubas. Outra crítica, como Alfredo Bossi, por exemplo, observa que ele tem certa tipicidade social no romance, certos tipos estão muito bem marcados no romance, e essas diferenças sociais fazem a tensão toda do romance vir à frente. Outra crítica vai enfatizar o papel das mulheres no romance, a Marcela, que é uma prostituta, né, a Virgília, que é aquela que troca o Brás Cubas por um tal de Lobo Neves, que é um candidato a deputado, que vai ter mais dinheiro, etc. Então, essas relações são todas muito tênues, muito frágeis, mas uma fachada de elegância, né, de pessoas que sabem tricotar, bordar, tocar piano, falar outras línguas, viajar para a Europa, etc., etc. Que lembra muito um pouco do que sobrou do Brasil de hoje, né, essa questão da fachada, da máscara social que o Bossi diz, né? Quer dizer, esses temas no Brás Cubas estão lá, subjacentes à narrativa, mas também está o Estado muito violento brasileiro, que naturalizou a escravidão até o final do século XIX e que, pelo jeito, está com saudade dela, né? Essas discussões são muito fortes. Outra coisa importantíssima, e, não, né, e assim, igualmente relevante, a gente olhar agora, é pensar como é que o Brás Cubas, que é esse defunto autor, como é que ele narra a vida dele, que é uma vida de exclusão o tempo inteiro dos outros, e de uma concepção de umbigo, ele só pensa em si mesmo, né? Então, esse romance é interessantíssimo, é extraordinário no século XIX brasileiro, que um escritor como Machado de Assis tivesse essa percepção, né, de fazer um defunto autor, etc., etc., mas a gente não pode esquecer, a gente que estuda o Machado, e quem vai ler Machado, que o Machado não inventou isso sozinho. Há várias obras que o narrador, ou seja, o Machado disfarçado, cita, e especialmente uma que é o Tristan Shandy, do século XVIII ainda, do Laurence Sterne, que é o grande modelo que o Machado está brincando de fazer paródia para escrever o Brás Cubas. Então, se eu não leio o Laurence Sterne, eu entendo o Brás Cubas pela metade, como se fosse um caso só brasileiro. Mas o Machado tem uma dicção quase inglesa, ele imita os ingleses, ele gosta de Shakespeare, ele gosta de Sterne, etc., etc. Então, assim, não dá para a gente ler o romance, perde muito ler o romance como se fosse uma coisa isolada brasileira, irônica, cínica, etc. Ele precisa ser lido também culturalmente num contexto maior, histórico, né, escravidão, mas também cultural, que é pensar a relação de Machado com os ingleses, que era muito forte, né? Em relação ainda à escravidão ao longo do romance, é uma coisa curiosa na obra machadiana, que quase nenhum escravo tem nome no Machado. Na obra machadiana, em geral, os escravos são inomináveis, eles não têm nem nome. Essa ausência de nome dos escravos é sintomática de um país que não os considera como gente, né? Então, portanto, quando o romance é ambientado na década de 80 do século XIX, os escravos continuam escravos daquela primeira onda escravista que durou 3 séculos e meio no Brasil, pelo menos. Os escravos não podem ter nome, percebe? É uma grande sacada do Machado. Os raros têm nome. E quando tem nome, esse nome do escravo diz muito sobre o que ele não pode fazer. É o caso desse Prudêncio, cujo nome sugere: eu só posso continuar onde eu estou, né? Em outros termos, assim, a escravidão aparece em vários romances do Machado, cenas de enforcamento de negros, de castigo em praça pública no Rio de Janeiro. Quer dizer, o contraste impressionante do Machado é você pensar numa corte carioca que imita Portugal, que por sua vez imita a França, uma corte preocupadíssima com as aparências. Você imaginar que no centro do Rio de Janeiro atual, hoje, né, você teria assim, lugares de espetáculo, de espancamento de negros, de amarrar no tronco e dar chicotada. Quer dizer, é uma questão que a gente pensa como isso é contrastante, né? Essa preocupação com a fachada, de novo, social, com as aparências, com a etiqueta importada da Europa, muito mal imitada, aliás, né? E, ao mesmo tempo, essa ideia, né, essa violência
né? Nosso Estado nasce violento, vocês sabem, o Brasil, desde a colônia até a república que sobrou do Brasil hoje, é marcado pelo signo da violência, né, desde o século XVI ao XXI, e, portanto, são 5 séculos, mais de 5 séculos, que a gente aprendeu a naturalizar as violências contra índios, contra negros, contra as mulheres, contra, enfim, as chamadas minorias, que nem sempre são minorias quantitativas, né? Quer dizer, esses temas do Machado, que estão lá no final do XIX e que dialogam com o externo no século XVIII, mas também dialogam com o Brasil do século XX, o Brasil do século XXI, porque não é uma questão só de ler o Machado no tempo dele, é pensar que talvez o Machado, né, adivinhasse ou pressupusesse que essa forma de contar as coisas locais tivesse uma acepção universal, né? Quer dizer, apesar das marcas muito particulares da escravidão brasileira, que não tinha nada a ver, por exemplo, com a inglesa ou com a francesa, essas marcas, apesar de tão particulares, trazem certas coisas do universo, do universal, né? Então, digamos assim, as relações que o Brás Cubas estabelece com os demais, sejam eles escravos, Virgília, Marcela, ou os amigos dele, ou os interesseiros que fingem que serão amigos deles, essas relações são todas permeadas por uma ideia de descarte. Ninguém me serve, só eu me sirvo, né? Tanto é que, assim, como ele não trabalha, ele não tem nenhum projeto de salvar o Brasil, evidentemente, ele só pensa em si mesmo, ele tem 2 projetos importantíssimos, entre aspas, sempre. Um projeto que é, por exemplo, inventar, lembra, o emplastro Brás Cubas para curar a melancólica humanidade. Quer dizer, uma pretensão de louco, né, e totalizante, universalista, mas que não tem nem experiência de como fazer isso. A segunda ideia dele, que é tão genial quanto essa, é que ele resolve virar deputado. Ele pode, tem dinheiro e compra o assento, né, na Câmara de Deputados do Rio de Janeiro, e aí, nessa Câmara de Deputados, ele decide propor uma lei, um projeto de lei. E o projeto de lei dele é excelente, ao final do romance já isso. Ele propõe uma questão de primeira ordem, que é a seguinte: reduzir o tamanho das barretinas, ou seja, dos chapéus da Guarda Nacional do Rio de Janeiro. E isso ele demora 2 páginas para descrever como é que são as barretinas, como é que elas têm que ter novas medidas, ou seja, é um sujeito que quer aparecer a qualquer custo, seja na forma de emplastro, de pasta Brás Cubas, que nunca vai ter efeito de verdade, seja na forma de um chapéu que é só aparência dos guardas, ou seja, a questão não é ajudar o Brasil, é simplesmente propor ou votar leis que favoreçam o nome dele, Brás Cubas, etc, etc. Quer dizer, é interessante pensar que tudo está ligado, portanto, a relação de descarte, interesse e de pragmatismo com as pessoas e com as coisas, a escravidão, que é um descarte naturalizado e segundo a lei do Império, portanto, quer dizer, isso é aceito oficialmente, e, ao mesmo tempo, né, pensando nesse tripé que é o Brás Cubas, essa personalidade muito egoísta, muito egocêntrica também, de um sujeito caprichoso, que só considera as coisas a partir da sua ótica e nunca leva em conta a dos outros, né? Agora, Jean-Pierre Chavan responde à pergunta do coordenador do Opera Mundi, Haroldo Ceravolo Cereza. O Machado de Assis, ainda que ele não seja um autor exatamente popular no cânone mundial, fora do Brasil, ele é um dos leitores mais estudados na academia, por pesquisadores. E algumas dessas leituras, imagino que mudaram o jeito que nós mesmos lemos o Machado de Assis. Como que os leitores de Machado de Assis de fora do Brasil veem a produção do Machado? Como que eles ajudaram a gente, nós mesmos, a repensarmos o romance do Machado de Assis? O Machado, na verdade, começa a ser conhecido nos anos 60, lá fora, nos anos 50, 60. Há uma mulher, uma americana chamada Helen Caldwell, que escreve uma tese brilhante sobre o Machado, e é curioso pensar nisso. O Machado tem 4 ou 5 grandes nomes lá fora que estudou melhor que nós, às vezes, o Machado de Assis, né? Essa Helen Caldwell, dos anos 60, ele escreve em 60 exatamente uma hipótese de ler Dom Casmurro, aquele Dom Casmurro, vocês conhecem,
pelo viés do Shakespeare, não do Bentinho Santiago. E ela propõe, então, o Otelo de Machado de Assis, é o nome do livro dela, é a tese dela, em que ela, o que ela faz, o que nós fizemos mal? Ela relê Shakespeare, aprende português para ler Machado durante anos, e em 60 ela publica esse livro propondo, e se Capitu fosse inocente? Por que a pergunta dela é importante naquele momento? Hoje talvez a gente ache isso até mais banal, mas na época não era. Porque durante 61 anos, a crítica brasileira, patriarcal, machista, misógina, etc., etc., escravista, com saudade da escravidão, né, ela dizia taxativamente, Capitu traiu. Ou seja, precisou vir uma mulher americana, em 60, dizer que talvez não, talvez seja o contrário. Quer dizer, a gente está sempre a reboque, infelizmente, né, ou quase sempre a reboque, de uma crítica que vê as coisas para além do preto e branco, ou do certo e errado, né, dos maniqueísmos, né, aqui no Brasil. Há uma pleiade de pessoas da Inglaterra, França, Estados Unidos, e eu sei de hoje que na Alemanha também já existem, mais recentemente, estudiosos muito sérios do Machado, que perceberam nele um valor universal da literatura brasileira. A gente deveria ter muito orgulho do Machado, não só dele, mas no século XIX especialmente, porque é uma espécie de Shakespeare brasileiro, como propôs um pouco Harold Bloom, né, quando escreveu, há uns 10 anos mais ou menos, aquela ideia do cânone ocidental. Né? Então, a gente pensar nessas coisas, como se dizia, é quase um lugar como hoje em dia, se dizia que a gente tende a valorizar, vocês sabem, o que vem de fora e não olhar o que vem de dentro, o que está aqui dentro. Né? O que também eu acho que possibilitou ao Machado essa ampliação de fronteiras nacionais, né? Ele que não era muito adepto, segundo a crítica mais tradicional, de falar de temas nativistas, mas sim de alma, né, de personagens, a gente pensar que o que faz o Machado, permite ao Machado ultrapassar barreiras, é especialmente a linguagem machadiana. Quer dizer, não é só a questão de ter metáforas e ironias, isso é importantíssimo, está lá. O humor inglês que ele imita, tudo isso é importante, mas é como é que ele consegue transformar na ficção, na fatura literária mesmo, esses elementos que são supostamente fixos, e uma coisa mais plástica, mais maleável. Ele brinca muito, inclusive, com as convenções literárias. Né? Ele brinca com tamanho de capítulo, dimensão da página, etc., etc., etc. Então, assim, o alcance do Machado, que nos últimos 20, mais ou menos, até um pouco mais que isso, que essa crítica percebe no Machado, que o catapultou uma espécie de um romancista universal. Um brasileiro deveria, né, além de ter orgulho, ler Machado. Né? É curioso quando você participa de um evento, por exemplo, como já estive, num lugar que ninguém tinha lido Machado, ou quase ninguém tinha lido, e 100 pessoas. E era um tema sobre Machado. Então, assim, você vê, às vezes, que o pessoal põe na estante, põe na sala, fala de Machado, pega bem ter um Machado, um Saramago na estante, um Machado de Assis, né? Um Bauman. Né? Mas, e aí, ler de fato, e anotar, e tirar ideias, e pensar a respeito, etc., eu não sei se isso de fato acontece e em que medida acontece. No século XIX, há um dado importantíssimo, Hélio Guimarães fala isso no estudo dele, de 2004. No século XIX, há uma estimativa de que aproximadamente 15%, todo mundo tem, portanto, né, obras de Machado, Saramago, Bauman na estante, ou muita gente tem, mas eu não sei se efetivamente leem, e se leem, se entendem o que estão lendo. Né? É uma questão também da velha fachada. Então, assim, o que é interessante do Machado também é pensar o que no 19, de uma postura do Brás Cubas do 19, o que se aplicaria, ainda que em parte, a nós. A gente critica no Brás Cubas, a gente fala, mas que homem falso, que fachada, que escravagista, que horroroso, que machista, etc., que ocioso. Né? Agora, se a gente pensar o que daquilo se aplicaria em nós, né? Será que a gente, de fato, não herdou um pouco, a gente não repete essa postura fake hoje em dia? Né? Até que ponto... Quer dizer, universal por isso, né? Não só que mapeia uma época, um tempo e um espaço histórico, mas porque também ultrapassa, né? E permite um diálogo universal com outras fronteiras, com as nossas ideias preconcebidas, com a nossa naturalização da violência em São Paulo, os mendigos, os moradores de rua,
que nós às vezes chamamos de vagabundos e desocupados, porque eles querem estar na situação, o sol nasce para todos. Quer dizer, a gente sabe que o sol não nasce para todos. Se fosse assim, todos estariam bronzeados, gente. Não é possível, né? Essas falácias de senso comum, eu acho que Leio Machado também ajuda a destruir o senso comum.